Fala, comprador! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje eu quero falar sobre alguns livros que eu li e que criaram aí a base de conhecimento que eu tenho na área de suprimentos. Eu sou Renato Honorato, sou fundador da Vorrat, uma empresa brasileira especializada em empoderar e desenvolver profissionais e áreas de compras. Como eu estou falando para você, você vai dar uma olhadinha aqui, eu estou listando alguns livros que eu li durante a minha carreira e que eu gostaria de comentar com você, até porque algumas pessoas acabam me perguntando que livros que eu li, onde eu aprendi uma coisa, onde eu aprendi a outra, e eu resolvi dividir um pouco esse conhecimento com você. Claro que tem alguns livros que já são muito antigos, né? Pelo menos a edição que eu li é uma edição de muitos anos atrás. Se você se interessar, o que eu recomendo é que talvez busque esse livro numa edição mais nova ou alguma coisa parecido com isso. De qualquer maneira, olhando a evolução que eu vou trazer aqui de livro para você, tenho certeza que os mais novos vão cobrir aquilo que os mais velhos eventualmente me trouxeram. Claro que tem um que é o meu xodó, que é esse livro aqui, que foi o primeiro livro que eu comprei, foi o primeiro livro que eu li de compras. Tem muitos anos isso, é um livro super bacana, sei que é um livro pequeno, esse provavelmente não deve ter outro, não sei se existem novas edições disso. Eu já comprei esse livro usado, na verdade eu tenho esse costume de comprar livros usados nos Estados Unidos que ficam muito mais baratos. Toda vez que eu vou para lá eu faço uma compra, eu sempre compro entre 5 e 8 livros, né? Para poder trazer aqui para o Brasil, para eu ler. Claro que eu também leio livros nacionais, vocês vão ver, mas esse aqui foi o primeiro livro, e esse livro é bacana porque ele conta uma história de compras, né? Então, se eventualmente você tiver interesse e achar, esse aqui é a segunda edição dele, se você achar, vale a pena você saber como era compras, sei lá, 20 e poucos anos atrás, aí, quando eu comecei na área de compras. Tá? E o que conta pra gente esse livro aqui? Ele fala sobre desenhar, por exemplo, a estrutura de compras, ele fala sobre estoque, já falava na época de estratégia de compras, claro que, não que eu acho que eu tenha mudado muito, mas teve muitas coisas novas que entraram, tecnologias que obviamente há 20 e tantos anos atrás não tinha. Ele fala de contratos, muita coisa de contrato que eu usei, bacana, está nesse livro aqui. Fala de análise financeira, começar a entender como é que funcionam os bastidores, como medir a performance. Tem uma coisa que sempre as pessoas comentam nos grupos de WhatsApp que eu faço parte, os KPIs, tá? Eu estou devendo para o pessoal, estou para escrever um post sobre os KPIs, mas uma boa parte do que eu aprendi, eu vou virar assim para ficar mais fácil, uma boa parte do que eu aprendi veio desse livro aqui. Então, é um livro muito antigo, mas que tem muita cultura aqui, tem muita bagagem de compras. Quem escreveu conhecia bastante do assunto. Como medir a performance de compras, eu falei disso, né? Curva ABC, a primeira vez que eu vi a curva ABC aqui, eu já comecei a montar, né, e dividir de uma maneira melhor a categoria que eu trabalhava. Quando eu comecei há 20 e poucos anos atrás, não tinha esse conceito que tem hoje de compra estratégica, separar por categoria. A gente comprava um monte de coisa, já era separado por categoria, mas a gente comprava um monte de categorias e mesmo por segmentos diferentes. Então a gente precisa aprender a fazer como separar, e a curva ABC era uma boa, né? E engraçado, mas assim, pitoresco pelo menos, né? Ele fala sobre o futuro de compra. Então é engraçado olhar o que a pessoa 25 anos atrás esperava da área de compras, é bem interessante. O segundo livro que eu quero comentar com você já é um livro que fala sobre negociação, tá? Mas o que é bacana nesse livro aqui? Ele traz exercícios e cases que já na época, né, eu já me interessava por essa parte de treinamento, de exercício, até para eu poder praticar um pouco mais, um pouco sobre a teoria, mas hoje ele me ajuda muito. Na verdade, hoje, né, desde que eu dou treinamento, né, ele me ajuda muito a montar os meus cases e os exercícios que eu uso nos meus treinamentos, nos treinamentos que eu aplico. Tá? Uma época, né, quando eu ainda era diretor, né, trabalhava diretor de uma empresa, que eu era diretor de compras, né, não com a minha empresa, uma vez por semana eu fazia um quiz para os meus compradores. Então eu usava o quiz desse livro. Então eu extraía, às vezes, um trecho de uma negociação, colocava para eles resolverem.
Então eles tinham uma semana para resolver e na reunião da semana seguinte eles voltavam com a resposta do quiz ou eventualmente se não conseguia resolver a gente discutia um pouco. Então foi um livro que tinha uma bagagem bacana. Nesse livro, o que ele fala, né? Ele fala sobre fundamentos da negociação, ele fala sobre contexto da negociação, diferenças de negociadores. Cara, isso é super rico, super bacana. Negociação ética, é um livro também antigo, também já tem alguns anos aqui, esse aqui é da sexta edição, mas já se falava, né, e a preocupação de ética na negociação. Eu acho que tem que ser ética em qualquer área, mas nós somos de compra, então tem que cuidar da área que eu gosto e que eu decidi trabalhar, né, para ela, então isso é importante. Negociação com mentirosos, então é interessante porque ele coloca alguns casos, dá algumas dicas bem legais do que a gente pode usar, como sair, como identificar. Negociações multiculturais, então se você eventualmente negocia com outros países, cada país tem uma característica, né? Nós brasileiros negociamos de um jeito, o americano tem outro, o europeu, aí você pega o asiático, né? Até mesmo talvez os latino-americanos são diferentes de nós brasileiros, apesar de ter a mesma temperatura de negociação, mas são negociados de forma diferente. E ele fala também um negócio bem legal, que é muito comum, são as emoções na negociação. Colocar ou tirar esse tempero no momento certo. Também é um livro bacana que eu aprendi bastante aí quando estava mais assim envolvido com esse livro aqui. Esse terceiro livro, cara, ele tem uma história interessante, né? Porque quando eu comprei esse livro, eu já estava ouvindo falar sobre o William Ury, também já tem alguns anos que eu comprei. O William Ury, se você não sabe, ele é um dos cofundadores do Harvard Negotiation Project, que é uma escola de negociação que tem dentro de Harvard, que é altamente recomendado. Se você não se cadastrou no site, dá uma olhada. Ele vira e mexe, não ele, né? Mas a equipe lá vira e mexe, solta algum tipo de matéria, um material interessante que pode ser bastante interessante para o seu conhecimento. Tá? Então, eu queria conhecer um pouco mais sobre o William Ury, então eu comprei um livro dele para eu entender um pouco mais como é que ele falava, quem era, né, para conhecer sobre ele. E claro, também eu comprei esse livro com o intuito de entender melhor, que é a base desse livro, né? Você se entender melhor numa negociação, como você pode extrair melhor de si mesmo. Eu acredito, ainda mais agora estudando neurolinguística, né, quando eu fiz o processo de coaching, que nós podemos ser os nossos maiores inimigos. Então, às vezes, negociar bem ou negociar mal pode ser muito relativo, porque você precisa se conhecer muito bem. E esse livro dá uma boa leitura sobre isso. Bom, gostei tanto do William Ury, obviamente acho que não poderia ser diferente, né? Claro, porque ele está em Harvard, mas porque ele tem um grande conhecimento da nossa área, que eu comprei mais um livro dele, que é esse livro, Get Past No, mas principalmente que é negociar em situações difíceis. A gente quase não tem isso, né? A gente quase não vive situações e pessoas difíceis na negociação. Queria entender um pouco como é que funcionava, de novo, através de uma leitura aqui do Bill, de como que ele enxergava isso, como isso é trabalhado principalmente na escola de negócio lá de Harvard. Me deu bons insights aqui, inclusive tem uma parte do treinamento que eu faço, que eu trabalho, né, lidando com pessoas difíceis, sai uma parte, sai desse livro aqui, que é como as pessoas acabam sentando na mesa da negociação, se desenvolvendo ou não, ou dificultando ou não a negociação. Claro que na época não se falava tanto de negociação ganha-ganha, apesar de que esse conceito veio de lá, veio de Harvard também. Bom, esse livro foi bem bacana, foi bem interessante, principalmente nessa parte que fala de situações difíceis. Esse ainda é um livro, e o anterior também, né, do William Ury, são ainda, vamos dizer, são bastante atuais, então se você não leu e enfrenta situações difíceis de negociação, esse eu também recomendo que você faça a leitura. Eu acho que esse livro já tem em português, nas livrarias, dá uma olhadinha que eu recomendo esse, recomendo o anterior também. Eu recomendo todos, né, mas alguns, como eu falei, eles são mais antigos, esse aqui já é mais moderno, tem bastante coisa que dá para extrair daqui.
Bem, ainda não 100% satisfeito, né, com o meu poderio de negociação, eu comprei mais um livro que chama-se O Negociador. Obviamente diferente do outro livro que eu falei, que era o Negotiation, tá? O Negociador já tinha uma interpretação, né, mais atualizada, esse é bem mais novo do que o outro livro, né, do Negotiation. E ele começa a falar de umas coisas interessantes que também me ajudou a mudar o meu mindset. Então ele fala de tática de persuasão, que é uma coisa que não se falava na época ainda, táticas de negociação, e aí o tática de negociação, provavelmente você sabe um monte dela, mas o bacana é que ele deu nome àquelas negociações, né? Então fica mais fácil de você, quando vê alguém colocando essa tática na mesa, você reconhecê-la e saber como combater, mas também me ensinou outras táticas que eu uso até hoje, né? Isso é uma coisa que não envelhece, é sempre bastante moderno. Fala de criatividade na negociação. Acho que a gente tem horas que chega num ponto de negociação que, se você não for criativo e tentar dar soluções, vai ficar patinando e você não vai para lugar nenhum. Então aqui traz outra coisa que foi bárbaro aqui. Na verdade tem duas coisas que foi super legais que eu tirei daqui. Uma é meu modelo mental de negociação. Quer dizer, eu entendi o que facilitou de novo a minha vida, de entender era como que eu negocio e aí como você negocia, e aí a gente consegue trabalhar isso em conjunto. E outro ponto que é super importante, que eu comecei a aprender, né, que eu não tinha visto e vi nesse livro, foi o que a gente chama dos irmãos metralhas, que é o BATNA, o LA e o MDO. Então aqui já começava-se a falar de você medir, concentrar e entender as suas negociações através de métricas e de modelos de negociação. Então foi também um livro bastante interessante. Bom, chega de aprender a negociar e vamos começar a falar de estratégia de negociação. Já vinha ouvindo, já ouvia falar bastante de estratégia de negociação, estratégia de compras. Eu estava querendo me transformar mais um cara mais estratégico na negociação. Eu já tinha assumido uma posição de gerente de compras na Nestlé e, obviamente, a gente, quando começa a subir, você sabe muito bem disso, talvez as suas habilidades técnicas têm que ser menor e as suas habilidades gerenciais e de estratégia têm que ser maior. Então eu fui buscar aprender com esse livro aqui como eu podia ser mais estratégico, como é que eu podia ajudar mais o meu time a se desenvolver mais e trabalhar mais essa parte de estratégia da área de compras e não somente da negociação. Nesse livro eu já começo a aprender, né? Ele começa a falar sobre matriz Kraujic, olha que bacana, que eu falo bastante hoje nos outros vídeos que eu coloco. Como se tornar importante para os seus fornecedores. Então, por exemplo, quando eu falo de RFI, por que eu crio todo aquele conceito por trás de RFI e por que eu quero a atenção do meu fornecedor. Falo de melhoria contínua, que a gente fala bastante aí quando vai colocar em contrato, quando vai fazer negociação com o fornecedor, que a gente tem que pensar a médio e longo prazo. Escolher o fornecedor certo, não é escolher o fornecedor mais barato ou mais caro, é escolher o fornecedor certo para a sua empresa. Tem uma diferença muito grande disso. Fala de análise de gasto, fala sobre papéis de responsabilidade de compras. Olha só o que já começa a falar aqui, cara, de TCO. Foi aqui que eu comecei a ver Total Cost of Ownership. Aqui já tem um capítulo que fala sobre isso, super bacana, super rico. E outra coisa que eu li na época, talvez não tivesse entendido tanto, e hoje eu acho que é super importante, é manter a área de compras na agenda. Né? Como é que você está tá no top of mind? Quando o cara pensar em comprar, ele tem que pensar na área de compras. Lá já se preocupava, né, obviamente, e hoje mais ainda. O que você está fazendo para estar na agenda do teu cliente interno, para a compra estar sentado junto ao board da companhia ou tomar na mesa onde toma as principais decisões. Interessante esse livro. No livro anterior, tinha muita coisa americanizada, né? Não tinha sido traduzido, não tinha sido localizado. Claro que foi super importante, foi um trabalho super bacana de ler, né? De entender, de colocar aquilo em prática. Tinha coisas que eu nunca tinha visto, o time nunca tinha visto. Mas eu achei esse livro aqui. Na verdade, acho que ele me achou. Eu estava fazendo uma busca na internet, eu olhei, escritores brasileiros, só fera. E eu comprei
super satisfeito. Esse é um livro que eu também altamente recomendo, está super atual. Eu li não faz tanto tempo assim. E aí tem duas coisas bem pitorescas e bem bacanas. Eu trabalhei com uma pessoa chamada César, né? O Cezinha. Ele trabalhou com uma das pessoas que escreveu esse livro, que foi o César Righetti. E o bacana é que aquilo que estava no livro eu escutava no Cezinha que trabalhou comigo. Então, assim, é verdade que o cara que escreveu, ele viveu aquilo. Então isso é bacana quando você lê um livro. E a outra coisa que foi muito, muito bacana, depois, recentemente, isso tem uns 3 anos eu acho, eu fiz um curso com a Cristiane Biazin, que também foi escritora do livro, né, uma das escritoras. Esse livro foi escrito por 2, 4, 6, 7 pessoas. Ela tem 2 capítulos que é dela, que fala sobre organização e processos de compras. Ela deu um treinamento que eu participei e foi muito bacana conhecê-la. A gente tem relacionamento até hoje. Até ela me convidou para dar uma aula para os alunos dela da FGV. Uma aula, foi só uma participação especial lá para os alunos dela, para falar um pouco de relacionamento com fornecedores e tal, com homologação de fornecedor. Então isso foi bem bacana. Foi um livro que foi muito gostoso de ler, foi muito agradável de ler, mas mais ainda saber e conhecer algumas pessoas que aqui estão. Também altamente recomendo, um livro moderno, novo. Se você achar para comprar, compre, que vale a pena. Esse livro, olha só, ele é dividido, acho que são 11 capítulos, né? Mas ele fala, por exemplo, de SRM. Então foi daqui, por exemplo, que eu tirei e tiro ainda muita coisa que eu entendi e aprendi sobre SRM. A professora Biazin, né, Cristiane Biazin, depois ela deu mais conteúdo quando deu treinamento para a gente, deu uma visão interessantíssima de como que o fornecedor vê a gente, porque a gente acaba só nós vendo o fornecedor, né? Mas como é que ele enxerga a gente? Então foi bem legal. Inteligência de compras foi bacana, porque eu ainda acredito fortemente que é uma área, né, dentro da área de compras, que vai crescer muito e vai ficar muito forte, principalmente com o que está vindo de tecnologia aí, que é Learning Machine, bots, sei lá, tudo que está vindo aí a inteligência artificial. Isso tudo provavelmente vai ser liderado pela área de inteligência de compras, que obviamente está dentro de compras. Gestão de risco também foi bacana, fazer uma matriz e entender como é que é essa gestão de risco. Obviamente teve toda a matéria aqui de organização e gestão do processo de compras com a própria Cristiane. Gestão de contratos, gente, foi bacana. Tem muita gente que me pergunta sobre como é que eu faço gestão de contrato, como é que funciona isso. Aqui dá umas ideias bacanas. Sustentabilidade, também é legal na área de compras. Isso é uma coisa que, claro que na época já era importante, hoje é mais ainda, cada vez está crescendo mais isso. E uma parte que é bastante técnica, que é a tributação. Comprar bem é também saber que imposto, que melhor estado, que melhor fornecedor pode te fornecer. Porque talvez você vai se matar para fazer uma negociação de 5%, 6% e às vezes no imposto você vai ganhar muito mais do que isso. Então isso é uma dica fundamental que tem nesse livro. Próximo livro eu não posso mostrar, porque na verdade eu peguei emprestado com um amigo e ainda não devolvi. Não faz tantos anos assim, tá? Foi esse ano que eu peguei com o Filipão. Filipão, tá aqui teu livro. Estou acabando de ler, eu queria fazer esse vídeo antes de te devolver, porque eu queria ter ele fisicamente aqui na mão, mas eu prometo que eu vou devolver. Também é um livro bem interessante, porque ele fala sobre multisourcing. Cada vez mais a gente está envolvido com esse tema, cada vez mais a gente está trabalhando muito fortemente com isso. Então aqui fala dos mitos do sourcing, fala de global sourcing, ele fala sobre como alinhar uma boa estratégia de sourcing, ele fala de gerenciamento de multisourcing, ele fala de outsourcing, outsourcing. Então, assim, é muito interessante. Claro que não só esse, mas todos os livros americanos, a gente tem que aprender com eles, mas também temos que saber julgar aquilo que está sendo escrito. E aí, tem algumas coisas aqui que, por exemplo, eu não concordo. Ele fala algumas coisas de global sourcing, que é uma visão de quem está lá fora. Aqui no Brasil, quando eu olho o global sourcing, eu entendo que é super importante, super bem-vindo, mas pode ser feito de uma maneira diferente, a gente pode usar isso de uma maneira diferente e muito mais rica do que é feito hoje. Então é legal a gente aprender, porque também a gente cria o mindset deles
junta com o que a gente sabe aqui e consegue criar talvez um negócio mais robusto e interessante para nossas empresas. Então, esse livro está sendo bacana, eu não acabei de ler 100% ainda, mas em breve eu termino a leitura dele e já te devolvo, Filipão. Obrigado mais uma vez por ter me emprestado ele aqui, mas eu juro que eu devolvo. Pessoal, o último livro que eu quero comentar hoje, obviamente eu li outros livros, li muito mais livros do que eu mostrei aqui, eu pincelei um pouco de cada assunto que eu achei interessante, de livros que me marcaram de alguma maneira, né? Desde o meu xodó, que é o primeiro lá do Purchasing que eu fiquei, que eu comprei, até o que eu peguei emprestado, né, com o Filipão. Então, o que eu quero dizer é que apesar de ser o último que eu vou passar para vocês, assim, hoje, que é o que eu ainda estou lendo, tá? Estou terminando de ler esse aqui, ele fala sobre a Strategic Sourcing numa nova economia. Muito interessante, bem diferente de bastante coisa. Eu acho que é o livro mais grosso em inglês que eu já li. Ele tem nem sei quantas páginas, nem agora para não dar, quase 500 páginas. Mas ele tem me dado uma visão muito interessante do que fazer depois que você amadurece o Strategic Sourcing. Porque já tem muitas empresas, tem muita empresa que nunca ouviu falar, tem muita empresa que está começando com Strategic Sourcing, mas tem muita multinacional grande que já rodou o Strategic Sourcing, já rodou não sei quantas vezes a mesma categoria, depois não sabe mais o que fazer, porque, claro, é nossa área, nós temos que continuar gerando economia para o nosso cliente interno. Aqui tem umas ideias bem modernas e bem interessantes, tem algumas provocações, que a gente tem que estar preparado para ouvir, para entender, mas principalmente nesse livro traz uma visão interessante daquilo que eu já comentei algumas vezes, né? Que é, por exemplo, o Advanced Sourcing. Ele traz aí algumas ideias e alguns conceitos para fortalecer a parte de Strategic Sourcing. Como eu falei no início, junto com esse livro eu comprei mais 5, eu comprei 6 livros quando eu fui para os Estados Unidos. Quer dizer, como eu não comecei a ler os outros, eu ainda não posso comentar sobre eles, mas esse aqui está sendo bastante interessante. Espero que você tenha gostado das dicas do livro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.